Atenção, querido amigo, neste momento vamos fazer uma oração para falar com Deus. Meu Deus, Pai nosso no céu, nós te damos, Senhor, pela vida, também, Senhor, pelo esse estudo que nós vamos fazer, que tu dê o teu Santo Espírito para que as pessoas, ao ouvir essa mensagem, possam estar contentes, Senhor, ao ouvir a sua santa palavra, Senhor. Que venha em todos os seus anseios, venham acalmar, venham mansidão, saúde, em nome de Jesus. Amém. Então, mais um estudo que nós vamos ouvir agora sobre a voz de Deus, um estudo bíblico ilustrado. E essa lição, lembrando a lição passada, vamos ver Jesus, a palavra de Deus e a fonte da verdade. Quer dizer, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem a forma correta de estudar a Bíblia. É um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. A beleza da criação. Quando Deus fez o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden. Tudo muito belo, tudo muito importante. Tudo que existia na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso. Será se tudo isso podia ter surgido por um mero acaso? Será se foi evoluindo, como diz aí a teoria da evolução? Não, nada foi feito por acaso. Vamos mostrar sobre isso daí. Do primeiro dia da criação, o dia a dia da criação, né? Então, a beleza da criação, como diz aqui, então o primeiro dia, lá em Gênesis capítulo 1, Deus separou, ele disse assim, haja luz e houve luz. Ele disse, no princípio criou Deus o céu e a terra. E ele chegou a dizer assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E diz que Deus diz assim, haja luz e houve luz. Aí ele fez separação de dia e noite. E houve tarde o primeiro dia. Então aqui, no segundo dia, criação do firmamento. Separação entre as águas na nuvem e na terra. Então ele separou a água da terra, criou os continentes, as ilhas, e assim foi. Terceiro dia, como vocês estão vendo, separação entre terra e mares e criação das plantas. Há muitas pessoas que dizem que o mundo, Deus não fez o mundo em dias, fez em cada dia 1000 anos. Quer dizer, 7.000 anos ele fez o mundo, dizem. Mas isso não é verdade, porque aqui esse fato mostra que o Senhor criou as plantas no terceiro dia. E ela precisa de quê? Da luz do sol, para viver e da água. Então, logo depois, Deus criou os grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas. O sol para governar o dia, aqui ó, e a lua para governar a noite, juntamente com as estrelas. Porque as plantas necessitavam de uma coisa que produzisse a fotossíntese, para poder fazer a alimentação das plantas. E outros que vivem disso, né? Nós todos vivemos da questão do sol, do dia, das estações de anos. É assim Deus fez.
No quinto dia, criou a criação dos peixes, animais marinhos e aves. No sexto dia, Deus veio, fez o boneco, criou a criação dos animais terrestres e do ser humano. O ser humano foi especial. Ele tocou no homem. Aí ele soprou na narina do homem e o homem passou a ser alma vivente. E criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 22, 1, 27. Então, nós somos a imagem de Deus. Então, nós somos parecidos com Deus. Tem mão, tem boca, tem pé, tem mãos, tem sentimentos, assim como Deus tem, né? Então, ele criou homem e mulher. No sétimo dia, descansou e abençoou e santificou. Esse dia, o sétimo dia, é o sábado. Tudo muito simples. Vamos agora à primeira pergunta. Como era a terra antes de ser criada? Gênesis 1, 2. Vamos só completar ali. Gênesis 1, 2 diz assim. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 2. Então, como era... Ok, nós vamos ver como que era. Então, como era a terra antes da criação? A terra antes da criação, ela era sem forma e vazia. Quer dizer, antes de ele criar o homem, criar os animais, era sem forma e vazia. O Apocalipse, quando ele falou abismo, já sabe que é a terra, sem forma e vazia. A segunda pergunta, como foi formado o universo? Em Hebreus 11, 3, e Salmo 33, 6 e 9 diz... Em Hebreus 11, 3 diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, né, as coisas existiram, né? A gente acredita pela fé que o visível veio e fez todas as coisas. Outra questão, os céus, por suas palavras, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército dele. Salmo 36, 33:6. Como foi feito o universo? Pois ele formou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33:9. Então, mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. E ordenou tudo e passou a existir. Assim Deus foi fazendo as coisas. Quando ele criou, haja as plantas foram aparecendo dentro da terra. Mas somente o homem que Deus quis fazer com suas próprias mãos. Deus tem poder, né? Então ele fez todas essas coisas. Observa que tudo é calculadinho, certinho. Aqui diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há. Êxodo 20, verso 11. Então em 6 dias ele fez tudo, né? A terceira pergunta, quem participou do ato da criação? Quem estava presente na criação? Gênesis 1, 1 e 2, João 1, de 1 a 3, diz assim.
Gênesis 1 e 2, quem participou do ato da criação, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus estava ali, pairando sobre as águas, né? Então, no princípio era o Verbo. Então, quem estava lá, junto com Deus, era o Verbo. E o Verbo, ou a palavra, né? O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, e em outra tradução significa palavras. Essa palavra era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João, capítulo 1, de 1 a 3. Então a gente vê que no princípio criou Deus o céu e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e todas as coisas foi feito por meio de Deus. Colossenses 1:6. O que nós temos que fazer nessa... nós acreditamos pela fé que Deus criou essas coisas. Não foi na evolução. Por que não se evolui? Passa bilhões, bilhões, bilhões de anos. Então isso não é bíblico. O que é bíblico é que nós acreditamos pela fé que Deus fez todas as coisas. Então, há vários textos que mencionam as três pessoas. Já está na hora. As três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 8:19 e 2 Coríntios 13:13. Só um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma humanidade e três pessoas. Coeterna. Como foi o processo? Nós estamos aqui na quarta questão. Como foi o processo diário da criação? Gênesis 1. Lá em Gênesis capítulo 1 diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E chamou Deus a luz dias, e as trevas noite. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, 3 e 5. Então a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa. E tem um detalhe aqui nesse verso, que ele fez separação entre luz e trevas. E a luz ele chamou dia e trevas chamou noite. Quer dizer, em outra tradução ela diz que é tarde. Tarde na Bíblia significa noite, período de noite. Então como é que é aqui no primeiro dia? Como foi o processo diário da criação? Separação entre dia e noite. No segundo dia, verso 6 e 7 do capítulo 1. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre água e água. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento. E as águas sobre o firmamento, e assim o fez. Então Deus fez a separação das águas, firmamento, fez o continente, aí fez os mares, fez os lagos, os rios, lagoas, assim Deus fez.
Então separou do continente, preparando a terra para que pudesse ser habitada. Mas a pergunta é, como foi o processo diário da criação? Nós vamos ver esse processo diário e diz assim, e formou Deus o firmamento, o céu, e chamou Deus o firmamento, o céu, e houve tarde de manhã o segundo dia. No segundo dia, do capítulo, versos 6 e 8, nós podemos dizer, como foi o processo diário da criação, no segundo dia, criação do firmamento, separação entre águas nas nuvens e na terra. No terceiro dia, verso 9 a 12, diz assim, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e separe a porção seca, e assim se fez, e a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isto era muito bom. Gênesis 1, 9 a 10. Então ele fez todas essas coisas, e ainda disse que tudo era muito bom. Então, e disse, produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Gênesis 1, 11. Então, em Gênesis 1, 12 diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que dava semente, segundo a sua espécie, e árvore que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era muito bom. Então a gente vê aqui no terceiro dia a forma da criação, que ele fez as plantas, a separação entre terra e mares, e a criação das plantas, né? Isso ele fez as relvas, fez tudo assim, para que pudesse ser ter a condição de ter vida. Alguém fez todas essas coisas. Você olha assim uma planta, uma folha só, biologicamente falando, existe muitas coisas. Existe uma matemática de Deus. Tudo é no equilíbrio. Não está desequilibrado as coisas. O total de oxigênio é o ideal para a nossa vida. Não é mais nem menos do que foi calculado por Deus. Então, um Deus muito sábio. Gênesis, o quarto dia, em Gênesis 1, de 13 a 14, diz, e houve tarde de manhã o terceiro dia. Disse também, haja luzeiros no firmamento dos céus, que para fazerem separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. Gênesis capítulo 1, de 13 a 14. E aqui diz assim, no 14, no 15 e 16, diz, e seja para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Gênesis, capítulo 1, 15 e 16. Então, Gênesis 17, 19 diz assim, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isto era bom, e houve tarde de manhã o quarto dia. Gênesis 1, 17, 19. Como você observou, o quarto dia Deus criou o que foi o sol, a lua e as estrelas. Então, assim para governar as estações. No quinto dia, no verso de Gênesis capítulo 1, de 20 a 23, diz assim, no 20, verso 20, disse também Deus, povoe as águas que em chama de
seres viventes, e voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Aqui nesse verso ele diz, é, povoe nas águas, enchendo-se de seres viventes. E aparecendo, ele ia falando e aparecendo. Outra sugestão é que, outro verso, no verso 21, diz: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie. Todas as aves segundo a sua espécie. Viu Deus que tudo isto era bom. Tudo isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecunda, multiplicai-vos, enchei a terra, enchei as águas dos mares e a terra. Se multipliquem aves, houve tarde e manhã o quinto dia. Então observe que Deus já dizia para multiplicarem, né? Então no verso 20 ele criou os animais marinhos, os grandes animais, aves e peixes. E o homem, onde é que estava? Vamos ver aqui, no sexto dia, 24 a 26 e 31, diz assim: disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. Gênesis 1, 24. Aqui nós vemos uma evolução da espécie humana, no evolucionismo, criado das mãos de Deus. Então, produzindo mais seres viventes, os animais domésticos, os répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. No verso 24. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Isso aí foi no sexto dia. E a obra-prima da criação foi agora aparecendo. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, ou imagem, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ele deu essa autoridade ao homem, se ele dominar a terra, né? Os animais, aves e tudo mais, né? Não destruir, né? Viu Deus tudo quanto fizeram, e esse que era muito bom, ao vitar de manhã, o sexto dia, no verso 31. Então, como foi o processo da criação? O sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano. E no sétimo dia, foi que ele criou, qual foi o processo? Gênesis capítulo 1, de 1 e 3 diz assim: pois foram criados os céus e a terra, acabados, ele usou a palavra acabados, né? E todo seu exército. E, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2, 1 e 2. No verso 3 diz: e habitou e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ele descansou no sétimo dia, né? Abençoou três coisas. Ele abençoou, santificou e descansou. Deus não cansa. Então como é que fica aqui? O sétimo diz que Deus descansou nesses dias, no sétimo dia, para mostrar que o homem tem que descansar. Como foi a criação do homem e da mulher? Vamos ler Gênesis capítulo 1, 26. Também Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Então essa é a missão que Deus fez ao homem, né? Porque ele dominasse a terra, não destruísse a terra. E quem fez o homem? Deus, com suas próprias mãos.
E diz assim, criou Deus, pois, o homem, no verso 1:27, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E os criou, como diz a palavra de Deus. No verso 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus fez o boneco de barro, né? Todas as características do ferro, do níquel, de tudo que tem na natureza, na terra. Então aí Deus pegou, soprou no nariz do aquele boneco, e ele passou a ser, os órgãos passaram a funcionar dentro dele, as células, a pele, e ele abriu os olhos e viu Deus, viu Jesus Cristo formando ele. Ele soprou dessa forma o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele passou a ser alma vivente. Ele não tem uma alma vivente. Ele é alma vivente, como diz ele. Ele passou a ser alma vivente. O homem passou a ser. A Bíblia diz isso. Então disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma auxiliadora que ele seja idôneo. O conselho de Deus é esse, para que o homem não vive só por causa da relação ao pecado. Pecado da carne. E é que ele tem a sua própria mulher. Gênesis, ele fez homem e mulher, não fez homem, homem, nem mulher, mulher. Ele fez homem e mulher, o casamento, né? Gênesis 22:18. Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Gênesis 2:19. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então quando Deus mandou ele dar o nome aos animais, ele viu que todo animal tinha uma companheira, menos ele, Adão. Então ele começou a entristecer, por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então aí ele foi dizer assim, então o Senhor Deus fez cair o pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e fechou e colocou carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele trouxe. Aqui fala da primeira cirurgia. Adão foi acometido de um sono profundo, e Deus, nessa hora, tirou do lado direito a costela do homem. E da costela, com o poder de Deus, ele criou a mulher, que era a sua companheira, né? Por isso que ele disse que não é bom que o homem estivesse só. Então aí, o que foi que aconteceu? Ele disse o homem. Depois que ele acordou, ele viu aquela mulher tão bela, tão bonita, ele começou a dizer assim, afinal essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:23-24. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez aqui que a gente fala aqui, eles eram vestidos com vestimenta de luz, mas eles tinham inocência, mas não tinha pecado. Mas eles iam, com o passar do tempo, iam ter filhos. Os filhos seriam, não iam morrer, eles não iam morrer. Eles seriam, até hoje, se não tivesse cometido o pecado, né? Até hoje estaria Adão, estaria os seus descendentes junto com ele. Mas isso aconteceu? Não, né? Então, como foi a criação do homem e da mulher? O homem criado do pó da terra,
a mulher criada da costela de Adão, coroando a obra da criação, Deus fez o homem, e a sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher, Deus criou. Diferentemente dos restantes da criação que veio a existir pela palavra, Deus, o ser humano, foi feito à sua imagem e foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Olha, Deus só fez isso com Adão e logo passou para Adão, para Eva o fôlego. E quando ela teve o filho, o fôlego já foi direto pelo cordão umbilical. Aí, quando nasceu, já foi com fôlego. Todos nós temos o fôlego que foi dado por Deus. Isso só é tirado porque nós morremos. Mas não era para acontecer isso. Você é muito especial para Deus. Você sabia? Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, 8 e 15. Gênesis 2, 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 2, 8. Então Deus ele fez um jardim, como se fosse um lar, a própria terra, para que eles habitassem lá, nesse lugar. Muito belo. Eles só iam pegar as plantas, comiam, e cuidar, lavrar a terra. Pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Então, que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2:15 diz que recebeu de Deus um lindo e maravilhoso jardim, que é o jardim do Éden. Esse jardim não se encontra mais aqui, Deus o tirou, né? Mas quando Deus restaurar tudo, a gente vai ver ele novamente. Sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis 2, de 15 a 17. Vamos ver aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e lavrar. Duas coisas que Deus mandou aqui foi cultivar e guardar. Ele só tinha que fazer isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Então, como é que fica aqui? Sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Se ele não pecasse, ia viver eternamente, né? Diz assim: não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Aí é uma ordem, né, que Deus diz. A obediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Primeiro, deixaria o jardim do Éden. Deixaria o jardim do Éden. Mas vamos recapitular aqui. Hoje, só voltando aqui um pouquinho, pessoal, para poder fazermos aqui o processo mais ditadamente. Nós vamos no processo mais contundentemente. Mas esse processo, ele é um processo de nós devemos observar que Deus é dono de tudo, Deus é que cuida de tudo. Então,
Você observa que a consequência desse processo, né, acarretaria, quer dizer, se ele obedecesse direitinho, duas consequências iam acontecer se ele não obedecesse. Ele deixaria o jardim e ficaria sujeito à morte. Segundo essas são as duas condições. Outra condição que... Vamos recapitular aqui um pouquinho. Hoje aprendemos que... Hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus formou tudo. Deus falou e tudo se fez. Tudo se criou, né? O céu e a terra foram criadas por Deus em 6 dias. No sétimo dia descansou. Que é os 7 dias da semana, né? Estavam presentes na criação Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, que é Jesus, né? O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte, por causa da desobediência às palavras de Deus. O Espírito de Profecia fala que Adão, quando Deus disse: Adão, Adão, onde estás? Depois de pecar, ele botou culpa na mulher, a mulher que tu me deste. Ela fez eu comer do fruto. Ela chegou para a mulher, a serpente, chegou para a mulher e disse assim: ó, ele disse para o homem: maldito serás a terra por tua causa. E lá ele viu toda a terra sendo amaldiçoada, o que ia acontecer. Adão deu aquele nó na garganta. Ele viu tudo aquilo. E ele viu 3 cruzes. E uma delas era a pessoa que estava falando com ele, que era Jesus Cristo. Estava no meio. E para Eva ele chegou e disse assim: olha, tu não vai ter... não era para tu ter dores de parto, mas agora tu vai ter dores de parto. E para a serpente, ele disse: tu vai comer pó pro resto da vida. Por isso que a serpente anda no chão. Ela antes voava, tinha asa. Então perdeu a asa, né? Era o animal mais belo, se tornou o mais asqueroso, né? Que foi a serpente. A serpente representa o inimigo, né? Então, o compromisso de fé. Se você acredita que do mundo, Deus saiu das mãos de Deus e de que você depende de Deus, levante sua mão direita com sinal de aprovação. Amém. Você me responda essas perguntas. Você aceita que o universo foi criado com a participação de 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim ou não? Lógico que é sim, né? Você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Sim. Você, você quer conhecer mais a respeito de Deus Criador? Sim. E o próximo estudo nós vamos estudar sobre o que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios, que acontece todos os dias. E Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Veja o próximo estudo. Não esqueça, ao próximo estudo irá responder essas perguntas aqui que foram abordadas. Ok?
Obrigado mais uma vez pela atenção. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe. Santo Deus, para nós estar no céu. Obrigado pela palavra que nós ouvimos, ó Pai, de que Deus criou o céu e a terra. Não foi pela evolução. E queremos que acreditar, nós acreditamos que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Mesmo Ele criou com sua palavra, ia acontecendo e os dias iam aparecendo, criando o mundo em 7 dias literais, como são os dias da semana. Acreditamos que esta pessoa que está ouvindo a tua palavra, Senhor, vai compreender e vai estar firme, Deus vai fazer uma transformação na vida dele, ó Pai. Que Jesus Cristo habita no coração e na vida dele, sare toda doença e todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.